E aí, galera, tudo bem com vocês? Muito boa noite. Na verdade, bom dia, né? Não, boa noite ainda, né? São acho que 10h40 no momento que eu tô gravando aqui. É, Li algumas sugestões de vocês sobre o possível nome aí desse nosso quadro, né? Para essas notícias que a gente elucida e que a gente resume do dia aqui na madrugada, né? Brown News Fogo, Browniceu Madruga, né? Vocês estão mal de nome, né, rapaziada? Não tô brincando, alguns foram maneiros. Né? Mas enfim, enquanto não tem nome, pelo menos tem vídeo e tem notícia aqui pra gente repercutir. Quero falar um pouquinho sobre John Textor, quero falar um pouquinho sobre Botafogo Sub-20, tá? Um pênalti escandaloso que foi marcado pelo Flamengo no jogo de hoje. É, Quero falar brevemente de algumas expectativas que eu tenho para esse Botafogo e Flamengo e também de Zahavi, tá legal? Se inscreva aqui no canal, a gente está chegando aí a 73.300 inscritos, a nossa meta é 75 mil até o fim de maio, então ajuda a gente, a melhor maneira que você ajuda a gente aqui no canal e fica mais próximo das notícias, da resenha, é se inscrevendo, apertando nesse botão vermelho aqui, tá legal? Antes de eu partir para os principais assuntos, eu já quero começar a elucidar, eu não vou nem não é nem questão de desmistificar um boato, tá? Até porque quando eu entrei em contato com o clube, eu, eu não eu não obtive nenhum tipo de negativa de cara, não existe nada com tal marca, tá? Mas eu não recebi absolutamente nenhuma resposta positiva de cara, conversamos, sondou, nos procuraram. De duas, uma, ou realmente não tem nada ainda, ou de fato os caras estão escondendo muito bem, né? Que é todo esse boato aí que rolou, né? Através de uma live de um canal independente de tricolores, né? Sobre o Fluminense e se falou lá de um burburinho entre Botafogo e Nike. Tá? Pode acontecer, né? Não sei, né? Não me foi confirmado nada, mas nesse momento a gente vai ver um monte de gente, vamos colocar assim, tentando surfar nessa onda. Como se viu, né, cara? Pô, tipo assim, eu tenho o maior respeito do mundo, de verdade, assim, por todo tipo de conteúdo independente, né, cara? Mas as pessoas têm que ter o mínimo de responsabilidade. Tem um perfil lá no Twitter, né, que pegou basicamente o que o amigo lá na live do Fluminense falou e jogou no Twitter dele como se fosse a informação dele, né? Central de alguma coisa, eu não lembro, né, cara? Mas, primeiro que isso não é apuração, é chute. Segundo que é quase uma colagem do que um cara falou. E terceiro que, cara, isso não é legal, né, cara? Essa página até já acertou algumas coisas, né? Mas, cara, aí vira um negócio de, putz, cara, se não for verdade, ninguém vai lembrar, eu apago o tweet depois. Se for verdade, eu falo pra todo mundo que eu acertei e de qualquer maneira, de uma maneira ou de outra, eu vou ganhar clique, vou ganhar view. Aí não é legal, né, cara? Aí ilude o torcedor, né? Inflama um negócio. Então, cara, eu acho que o momento da gente. O momento que a gente vai ter agora é de aguardar essa situação do fornecimento de material, tendo esse cenário, né? Quando eu procurei algumas pessoas, nada me foi, digamos assim, descartado, tá legal? Mas eu acho que se tivesse num pé de negociação, a gente talvez já soubesse, tá? Vamos lá. Deixa eu trocar uma ideia com vocês agora a respeito de algumas situações importantes. Antes de eu falar aqui do Botafogo Sub-20, eu quero falar de algumas impressões que eu tenho a respeito desse Botafogo e Flamengo, tá? E essas impressões são a partir do que eu vi, do pouco que eu pude ver, né? 2 horas ali em que estivemos presentes hoje no Espaço Lonier, né? Eu fui cobrir o treino na manhã desta sexta-feira. Toda sexta-feira tem a cobertura do treino lá no Lonier, né? E isso é muito bom, né, cara? Porque a gente tem ali essa possibilidade, né, de cobrir o treino e de estar ali próximo. Claro que a gente não vê o treino todo, né? São 15 minutinhos ali de bate-bola e aí quando começa o treino tático, a gente tem que sair, né? O treino tático é fechado. Mas a primeira percepção que eu tive, que eu achei bem interessante, né, cara, é que de todas as vezes que eu estive em concentração, tipo assim, perto de concentração, de treino, hotel, enfim, ônibus, o semblante dos jogadores e das pessoas que estavam no clube, nos arredores, próximo ali, na semana de um Botafogo e Flamengo, era um semblante de muita pilha, né? De caralho, é o clássico e tal. Então, e eu não acho claro que o clube tem, os jogadores têm que ter sangue nos olhos, mas eles não têm que tratar esse jogo como uma final. É um jogo importante?
É um jogo importante. O clássico, ele se torna importante por conta de todo o cenário. Não precisa ficar dizendo o que significa um clássico, é claro, né? Botafogo ganhando um clássico, porra, a torcida vai ficar muito empolgada, né? Mas agora, é a quinta rodada do Campeonato Brasileiro, né? É o quinto jogo do Campeonato Brasileiro que tem 38 rodadas, né? De um jogo, claro, que é contra o rival histórico. Só que agora, esse jogo não tem que ser tratado como uma prova de fogo, na minha opinião. Ele tem que ser tratado como um bom teste, né? Para esse time, cara, a gente tá com um time bom e vamos enfrentar um dos 3 melhores times do país, né? Junto ali numa prateleira de Atlético Mineiro e Palmeiras. Porra, é um bom teste. E é uma boa superação de cara. Agora a gente tem jogadores com o mínimo nivelamento técnico para diminuir essa distância, pelo menos nos últimos 2 anos, dos últimos 3 clássicos entre Botafogo e Flamengo, eu diria, né? E aí isso é ótimo, né? Porque a gente vai ter um time minimamente competitivo, mesmo que o Flamengo ainda seja favorito. Mas eu não acho que a gente tem que tratar esse jogo como uma final de, putz, cara, é a prova de fogo, tem que jogar numa pilha danada, porque é o Flamengo, eu acho que isso engrandece o adversário. A mesma pilha que a gente tem que ter para pegar eles têm que ter para pegar a gente também, né? A gente não pode tratá-los como algo maior, né? Aí eu acho que a gente está jogando contra o próprio patrimônio, né? Eu acho que o Flamengo tem que ter a mesma vontade de jogar contra o Botafogo contra o Flamengo. Ponto. Né? E é isso que eu tenho visto. Eu vejo jogadores bem tranquilos, um semblante, digamos assim, descontraído, leve. Né? O Luiz Castro falando naturalmente. Todo jogo, né, é importante. Né? Todo jogo, todo clássico, né? O futebol mexe comigo, o clássico mais ainda, mas, enfim, é um jogo importante que o Botafogo vai entrar focado, mas sem tratar isso como um desafio negativo. E isso eu acho muito, muito válido, tá legal? Foi o que eu pude notar da fala do Cuesta, das pessoas ali que estavam... Você vai notando o semblante, além dos jogadores também, dos funcionários, das pessoas ali ao redor, o Luiz Castro, que foi trocar uma ideia rápida ali com a imprensa. Enfim, eu acho que você vai pegando um pouco desses ganchos, tá? Deixa eu falar aqui sobre o Sub-20, né, cara? Primeiro que o John Textor também já tá entrando no clima até leve do clássico. Deu uma provocadinha no Flamengo, em determinado momento ali do Botafogo e Flamengo Sub-20, que aconteceu no Cefat. O Botafogo, se eu não me engano, fez 2-0. E aí, olha o que aconteceu. Olha esse pênalti que foi marcado a favor do Flamengo hoje no jogo do Campeonato Carioca Sub-20. Dá uma olhada. Tomando pressão praticamente o tempo inteiro. Lucas Barreto fica com ela. Que é isso? Pressão praticamente o tempo inteiro. Lucas Barreto fica com ela. Que é isso? Bom, Cauê e o Wendel marcaram os gols do Botafogo e você veio o Lucas Barreto, né? Antes de eu continuar falando um pouco sobre isso, só finalizando, né, cara? Sobre a zaga, muito se fala em Canu ou Klaus. Eu acho que o Canu, não sei nem se ele viaja, que ele ainda tá na transição. Se viajar, eu acho que fica só no banco. E aí eu acho que fica entre Mezenga, Cauã e Klaus. Tá? Eu acho que fica mais entre Cauã e Klaus que o Mezenga, pô, cara, tava no Botafogo B até o Canu machucar, né? E a gente não tem o Sampaio machucar, perdão. Né? Então eu acho que vai ficar por aí. Né? E acho que talvez existam ali umas 2 ou 3 dúvidas, né, para o time titular, para a montagem. Mas eu acho que mais sobre isso a gente pode falar, né, nesse fim de semana, né? E o Nico, né, tem a possibilidade, a gente está vendo a possibilidade do Nico ser relacionado para esse confronto, né? Pelo menos para ficar no banco de reservas, tá legal? E aí, cara, você vê esse pênalti, né? Que é brincadeira, né? E o próprio John Textor ironizou, né, cara? Pelo visto, os árbitros B estão no Sub-20 também. Né? E quanto menor a visibilidade, pior, né? São os árbitros, embora na Série A também sejam todos horrorosos, né? E se tinha uma coisa que eu tinha certeza que o John Textor ia começar a ficar revoltado é com a arbitragem aqui no Brasil. Eu falo isso desde que ele chegou, que ele ia se impressionar negativamente com a arbitragem aqui no futebol brasileiro, né? Que é me arrisco a dizer que é uma das piores do mundo, tá? Top 10 pior do mundo, tranquilamente. Porque aqui a gente tem capacidade, a gente respira futebol aqui, já era para ter uma coisa melhor. Né? Claro que a arbitragem no Zimbábue vai ser pior, né? Mas você não compara a evolução do futebol brasileiro com a do Zimbábue. Por isso que eu coloco o Brasil no top 10 piores arbitragens do planeta. Tá? E aí, cara, só para finalizar, né, importante, Zahavi, né?
Zahavi recebendo uma proposta oficial do Botafogo de acordo com o Lancenetti, Sérgio Santana. O Botafogo está muito confiante já há muito tempo, né? O Zahavi vai analisar essa proposta. Como eu falei nos últimos vídeos, evidentemente ele é malandro, o staff também, ele não vai assinar agora, né? Ele vai esperar o fim do campeonato holandês, a gente chegar, né, perto enfim, passar esse mês de maio, para ele ver se aceita essa proposta ou não, e enquanto, né, ele analisa essa proposta, podem chegar outras. Aí vai da nossa parte da gente torcer para que outra não chegue e ele aceite a proposta do Botafogo, até porque ele quer um desafio novo, ele já falou isso abertamente, ele quer um desafio novo, e o Botafogo é esse grande desafio que ele pode ter, tá? Ele já está de saída do PSV, já anunciou, recebeu a proposta, agora faltam os capítulos, digamos assim, caminho para os capítulos finais, né? Se ele vai receber outra proposta, se há concorrência e o que vai acontecer depois do campeonato holandês, se ele vai aceitar ou não, beleza? Bom, gente, então é isso, tá? Neste sábado de manhã a gente volta com uma live, tá? Para trocar uma ideia. E eu quero fazer um vídeo pontual sobre Patrick de Paula, tá bom? Quero falar especificamente sobre esse jogador, mas a gente deixa para esse sábado, tá bom? Fui!